A gente já tem alguns materiais lá na sala, né? A gente já viu o que é uma matriz, alguns tipos de matrizes, né? Matriz de identidade, matriz oposta, que a gente não sei se a gente já viu, mas a gente vai ver ela hoje. Acho que a gente vai ver hoje, vocês não viram ela ainda. Uma matriz nula, né? Que é uma matriz onde todos os elementos são zero. Isso a gente vai, conforme a gente vai avançando no conteúdo, elas vão voltando para aparecer no nosso material, tá? Então agora a gente está realizando operações com matrizes, tá? Então eu trouxe para vocês aqui o material que vocês vão receber amanhã, tá? Esse material aqui sai amanhã, então a gente já está dando uma adiantada. Esse aqui está falando sobre adição e subtração de matriz, tá? Então acompanhe a seguinte situação. O gerente de vendas de uma loja tem à sua disposição as tabelas de venda mensais, em reais, de seus 3 vendedores por produto, tá? Então aqui ele tem a tabela de vendas em janeiro. Vendas em janeiro. Nas colunas a gente tem a primeira o vendedor, a geladeira e o fogão, tá? Aqui a gente tem o nome do vendedor, o tanto que ele vendeu de geladeira, o tanto que ele vendeu de fogão. O nome de vendedor, o tanto que ele vendeu de geladeira, de fogão, o nome do vendedor, o tanto que ele vendeu de geladeira e de fogão. Lembrando que aqui está em reais, tá? Então não é a quantidade que ele vendeu, mas sim o valor que ele vendeu. E aqui a gente tem as de fevereiro, tá? O mesmo processo, o nome do vendedor, a geladeira, fogão e todos os valores que ele vendeu, tá? Isso aqui, tá, é uma matriz. A gente está trabalhando com a tabela, tá? Ele tem informações de nome, mas se a gente pegar apenas os valores numéricos, né, que a gente está trabalhando com a matriz, a gente tem uma matriz 3x2, né, 3 linhas por 2 colunas, tá? Então, dando continuidade, o gerente precisa saber as vendas do primeiro bimestre, em reais por produto vendido dos seus 3 vendedores. Nesse caso, ele somou os dados de 2 tabelas, janeiro e fevereiro, obtendo os dados do bimestre, tá? Então, aqui ele fez uma soma, tá? Isso aqui é o mais comum da gente utilizar, tá? A soma de matriz, ela vem bastante nesses casos de gerência, seja ela de vendas, gerência de produção, tá? De estoque, algumas coisas, a gente sempre trabalha com cálculos de matriz, tá? Então é um conteúdo bem utilizado, tá? Então aqui como que a gente faz, tá? Já vamos introduzir como que a gente faz a soma de 2 matrizes, tá? Nesse caso aqui ele fica bem mais claro de como que a gente faz, tá? Por exemplo, o Paulo. Vamos pegar o Paulo aqui, que é o nosso primeiro vendedor. Como que a gente faz a soma de matriz? Vamos pegar o nosso elemento A11, tá? Lembra o que é o A11? Linha, coluna. É o A, primeira linha, primeira coluna. E vamos somar com o A11 de fevereiro, tá? Que a gente tem de janeiro e o de fevereiro. Então a gente vai somar o valor da geladeira com o valor da geladeira. E vamos obter a soma da geladeira, tá? Então aqui, vamos dizer que essa nossa tabela de fevereiro é B. Vamos chamar ela de B, elemento B11. E a soma deles vai ser o C11, tá? Então se eu pegar o primeiro elemento e somar com o primeiro, né? Se eu estiver somando 2 matrizes, o que eu vou fazer? Lembrando que a soma de matrizes, ela ocorre apenas em matrizes iguais, tá? De ordens iguais. Se uma matriz é 2x3, eu não consigo somar ela com a matriz 2x2, 4x2. Eu consigo somar apenas com a matriz 2x3, tá? Elas têm que ser do mesmo tipo. Então, somando o de A com B, né? Pegando o primeiro elemento de A, somando com o primeiro elemento de B, nesse caso janeiro e fevereiro, eu vou ter o meu primeiro elemento em C. O mesmo ocorre para a segunda, tá? Se eu pegar o meu segundo elemento, né? No meu caso aqui, meu A é 1, 2, né? Primeira linha, segunda coluna, eu vou somar com o meu B, 1, 2. A soma desses dois vai ser o meu C, 1, 2. Ok? Então é assim que a gente trabalha a soma, tá? Isso vale para a subtração, tá? A soma e a subtração a gente faz no mesmo modelo. A gente pega um elemento e soma com o mesmo elemento na posição que ele se encontra na outra tabela, tá? Neste caso aqui, do Germano, a gente pegaria o segundo, né? O elemento A21, segunda linha,
primeira coluna, sempre linha depois coluna. Somaria com o meu B, 2, 1. A soma desses dois iria lá na tabela C, 2, 1. O A, 2, 2. Eu somaria com o meu B, 2, 2. Seria o meu C, 2, 2. Segunda linha, segunda coluna, tá? Então a soma de matriz ela é bem intuitiva, tá? A gente está trabalhando essa forma quando a gente trabalha com nome de vendedor e produtos, que a gente está especificando o que são as minhas colunas, é mais fácil da gente ver como que funciona essa soma, tá? Então eu vou pegar a soma do Paulo que ele vendeu de geladeira e vou somar com o que o Paulo vendeu de geladeira do segundo, que vai ser o que o Paulo vendeu de geladeira lá na minha tabela final C. Tá? Eu vou pegar o que o Paulo vendeu de fogão, vou somar com o que o Paulo vendeu de fogão e vou ver eu vou colocar lá na minha tabela do que o Paulo vendeu de fogão, tá? Ela é bem intuitiva, tá? Alguma dúvida com relação a isso? Com esse modelo, assim, quando a gente está trabalhando quando a gente dá nome aos bois, né, que a gente está dando nome às colunas e às linhas, ele fica mais claro e da gente ver o que está acontecendo, tá? Lembrando que nas matrizes, geralmente, a gente não encontra essas informações, tá? Geralmente não. Numa matriz, a gente trabalha apenas com dados numéricos, não letras, tá? Não informações, apenas dados numéricos. Então, depois o gerente precisava saber a evolução das vendas de janeiro para fevereiro, se elas aumentaram, diminuíram, qual foi a diferença de faturamento entre janeiro e fevereiro, tá? Uma maneira de se obter essas informações é calcular a diferença dos dados de suas primeiras tabelas, janeiro e fevereiro, obtendo a tabela de evolução das vendas de janeiro e fevereiro, tá? Então aqui, se eu pegasse as minhas tabelas de janeiro, aqui no caso do Paulo, em janeiro, deixa eu apagar aqui pra gente atualizar o que está acontecendo. Aqui, de janeiro. Deixa eu deixar as duas aqui, pegou as duas. Então, se eu pegar o que o Paulo vendeu no primeiro mês e subtrair o que o Paulo vendeu no segundo mês, eu vou ter a diferença a evolução do que o Paulo fez, tá? Então, o meu valor dando negativo, o que significa? Significa que o Paulo vendeu menos no segundo do que no primeiro, correto? Porque o meu valor dando negativo, né, eu pegando a primeira menos a segunda, meu valor deu negativo porque deu a informação de que o Paulo vendeu menos na segunda do que na primeira, tá? O que eu preciso que vocês tenham de informações? O processo é o mesmo da soma, tá? O primeiro elemento vai ser o meu primeiro elemento. O meu elemento A12, que é a primeira linha, segunda coluna, vai ser o meu B12. A soma ou subtração vai ser meu B12. Pegando meu A21, segunda linha, primeira coluna. O meu B21, a soma do meu B21 vai ser, ou subtração, vai ser o meu C21, tá? Então sempre nessa ordem, a gente vai pegar os elementos que estão na mesma posição, somar ou subtrair o que o problema estiver pedindo e vai resultar no valor final e ele estará na mesma posição, tá? Então o meu A11, se eu somei com o meu B11, ele vai estar lá na posição 11, tá? Sempre na mesma posição. Isso vale tanto para soma quanto para subtração, tá? E aqui embaixo a gente vai ter a definição, né? A parte prática a gente já viu nesse exemplo ali em cima, mas aqui a gente tem a definição teórica de adição e subtração de matrizes, tá? Então, adição de matriz, então eu tenho, por exemplo, aqui minha matriz A e a minha matriz B, né? Eu vou somar elas tendo um C, né? Então, vamos determinar a matriz C, tal que o meu C linha coluna, né? Então, o meu C linha coluna vai ser igual ao meu A linha coluna mais meu B linha coluna, tá? O que significa? Que se eu pegar o meu C 1 vai ser igual ao meu A 1 mais o B 1. O meu C 3 vai ser a soma do meu A 3 mais o meu B 3 tá? O mesmo elemento, o elemento que eu estiver somando, vai estar na posição
vai estar sempre na mesma posição, tá? Os elementos que eu estou pegando são sempre os mesmos elementos. Então, por isso, ó, assim, né, dados a matriz AB do mesmo tipo, tá? Aqui tem a informação importante, ó, do mesmo tipo M por N. Então, não importa qual seja, ambas elas, as duas que a gente estiver somando, tem que ser iguais, tá? Não importa se for 5 por 5, 5 por 7, 7 por 3, não importa qual seja, elas têm que ser iguais, tá? Porque elas têm que ter os mesmos elementos. Se eu tiver o A31, eu vou ter que ter um B31, tá? Para poder somar esses dois elementos lá na minha C31 ou subtrair, tá? Então, aqui tem algumas informações bem importantes, tá? Esses que eu destaquei para vocês aqui são as mais importantes, né? São as definições mais importantes. Então, dado duas matrizes AB do mesmo tipo, M por N, denomina-se a soma das matrizes A com B, né? Então, A mais B, a matriz C do tipo M por N, ó. Então, é do mesmo tipo das outras matrizes que a gente somou, na qual cada elemento é obtido adicionando-se os elementos correspondentes de A e de B, tá? Então, os elementos correspondentes. A11 eu vou somar com B11. A31, B31. Isso vai ser o meu C31, tá? Eu preciso que isso esteja bem claro para vocês. Matriz oposta, né? Então, aqui a gente entra no caso de uma matriz oposta, tá? Então, denomina-se uma matriz oposta de A. Então, dado uma matriz A, né, representado por menos A, isso significa que é uma matriz oposta. A matriz que somada com A resulta em uma matriz nula, tá? Então, dado uma matriz, né, eu tenho o 3, o 6, o menos 2 e o 1, eu tenho que achar uma matriz que, a hora que eu somar com essa aqui, dê a matriz nula. Qual que é a matriz nula? Matriz com 0, 0, 0, 0. Não é a matriz vazia, que é uma matriz sem elemento. A matriz nula é uma matriz onde todos os elementos são 0. Lembra que a gente viu lá naquele material, na live passada? Então, ó, as matrizes, conforme a gente vai aprofundando no conteúdo, elas vão voltando, tá? Então, hora que eu somo, achar uma matriz que eu some com essa matriz que me deu, e ela deu nula, a matriz que eu encontrei, que eu somei, é a minha matriz oposta. De modo geral é isso, tá? Mas, de forma simples e fácil, bem simples, né? A matriz oposta a esse A, basta eu inverter os sinais. A hora que eu somar menos 3 com 3 vai ser 0, menos 6 com 6 é 0, mais 2 com menos 2 é 0, menos 1 com mais 1 é 0, tá? Então, a definição dela assusta um pouco, mas de forma geral basta eu inverter os sinais que eu vou ter a matriz oposta. Porque a hora que eu somar as duas, eu vou ter uma matriz nula. Aqui tem o exemplo detalhado. A hora que eu somar o 3 com menos 3, eu vou ter 0. A hora que eu somar o 6 com menos 6, eu vou ter 0. A hora que eu somar o menos 2 com 2, eu vou ter 0. E a hora que eu somar o 1 com menos 1, eu vou ter 0. Então, eu vou ter sempre a minha matriz nula. Ou seja, essa aqui é a minha matriz A. Essa B aqui é minha matriz menos A. Ou seja, a matriz oposta a A, tá? Ou ela geralmente ela tá na parte negativa, assim, ó, menos A. Por quê? Porque a gente apenas inverteu o sinal. Era positivo, ficou negativo. Se fosse negativo, ia ficar positivo, tá? Então, de maneira geral, a matriz oposta basta inverter os sinais, tá? A gente vai utilizar ela futuramente. Isso é se a gente ter tempo de chegar lá, tá? Porque o nosso calendário está bem apertado agora para o final de ano, tá? Então, uma observação aqui, os elementos correspondentes de A e de menos A são os números opostos, né? Obtém-se menos A mudando os sinais de todos os elementos de A. Então, essa é uma definição bem simples de compreender, tá? Basta alterar os sinais, tá? Aqui, subtração de matrizes. A gente já viu como que é a subtração, ela é do mesmo modo de AB, mas aqui ela trabalha com a matriz oposta, tá? Ela tá dando a matriz oposta, mas basta a gente subtrair, tá? Aqui vai ficar mais claro conforme a gente tá trabalhando aqui, ó. Então, sabendo que A e B, duas matrizes do tipo M por N, então elas são do mesmo modelo, denomina-se a diferença entre A e B, representado por A menos B, né, que é a diferença. A soma da matriz, ó, ele está trabalhando com a soma
da matriz A com a matriz oposta, tá? Então o que que significa? Oposta de B. Então eu tenho a matriz A e a matriz B. Se eu somar a minha matriz A com a matriz oposta de B, vai resultar na subtração das duas, tá? Essa definição que traz para vocês é um pouco mais difícil de compreender, tá? Mas de forma geral, basta subtrair a parte negativa mesmo das contas matemáticas que a gente ia fazendo de mais e menos, basta usar os mesmos princípios, tá? Aqui trabalha com a soma da matriz oposta. Por que a soma da matriz oposta? Então, digamos aqui que a minha matriz B é essa aqui, ó. Eu estou com 2, menos 3, 6, 4, 5 e 1, né? Então, vamos lá. Eu tenho a minha matriz A, 3, menos 2, 5, 10, 0, menos 1, tá? Se eu subtrair, tá? Se eu só pegasse e subtraísse essa função aqui, essa matriz, tá? Eu já ia obter o valor correto, o valor que eu estou esperando, tá? Por quê? Porque se eu pegar o elemento A1 e subtrair de 2, eu vou ter 1. Né? 3 menos 2 é 1. Menos 2 menos 3, então menos com menos fica mais, né? Menos 3 com menos 3 vai ficar mais. Menos 2 mais 3, 1, né? Devo 2, paguei 3, 1, tá? Então eu vou obter da mesma forma. Por que aqui trabalha com a matriz oposta? Porque ele está fazendo, ó, eu tenho aqui a mesma matriz, né? Essa é a minha matriz A, eu tenho ela aqui. E eu peguei a matriz oposta aqui, ó. Inverti os sinais, tá? Por quê? Porque eu estou somando ela aqui, ó. Aqui ela está somando. E aqui eu estava subtraindo. Tá? Então, ó, o meu menos 3, já que eu fiz esse jogo de sinal menos com menos, ele vai ficar mais, ó. Tá vendo? Então eu já tô fazendo essa subtração, já tá fazendo o jogo de sinal. Então já virou mais 3. Mais 3 menos o 2 já virou 1. Entendeu? Ó, 6 menos o 5, ó. Então ficou 6 menos 5. Ou 5 menos 6. Eu tenho um 6 negativo com 5, né? Devo 6, paguei 5. Vai pro 1, pro menos 1 de qualquer jeito, ó. Devo 6, paguei 5, menos 1. Menos 6 mais 5, menos 1 também, tá? Então a definição dela, teórica dela, é um pouco mais complexa, mas não é nada de se assustar, tá? Porque é só a definição dela que trabalha com a matriz oposta. Mas de forma geral, a gente faz apenas os valores mesmo, a gente trabalha apenas com a definição geral de mais e de menos, tá? De soma e subtração. Aqui, essa continha não tá no material, tá? Eu inseri ela agora para a gente realizar uma operação aqui para vocês verem na prática como é que funciona, tá? Então aqui eu tenho uma matriz A, B, acho que essa cor é mais difícil de ver. Eu tenho uma matriz aqui A, B e C, tá? E eu vou montar aqui uma matriz D, tá? Que eu tô montando essa matriz D. Eu vou fazer com outra cor porque a gente vai ultrapassar essa parte preta aqui. Então vamos fazer de vermelho, tá? Eu tô fazendo a soma, tá? Que eu tô trabalhando com a soma e subtração, tá? Eu tô pegando essa, somando com essa e subtraindo essa. Vai gerar uma matriz aqui. Então, de forma geral, o que que acontece? Eu vou pegar o primeiro elemento, então é menos 1, mais, eu tô somando, ó, mais o segundo elemento, 0, menos o segundo elemento, o primeiro elemento da terceira coluna, tá? Eu peguei o A, o 1, o B, o 1 e o C, o 1, que vai gerar o meu D, 1, tá? Agora eu vou pegar o A, 1, 2, eu vou somar com o meu B, 1, 2 e subtrair o meu C, 1, 2, que vai ser o meu D, 1, 2. Tá? Então eu vou pegar o 3 mais 4 menos 3. Isso vai ser o meu elemento D, 1, 2. O mesmo para as demais. Ó. Então agora o meu elemento 2, 1. É segunda linha, primeira coluna. Então vai ser 2 mais menos 1 menos 7. O meu segundo elemento, 7 mais 2 menos, ó, menos 2. Então, menos 2, que aqui vai virar um mais, ó. Menos com menos fica mais.
0 mais 3. Estou trabalhando 3, 1, né? O A, 3, 1. Terceira linha, primeira coluna. Então, 0 mais 3 menos 0. Tá? Eu estou pegando 0, 3 e o 1. E os sinais eu estou mantendo ali. Menos 2, 1 e 1. Então, menos 2 mais 1 menos 1. Então, essa aqui vai ser a minha matriz D. Agora, basta eu resolver esses elementos. Tá? Então, vou jogar aqui embaixo. Menos 1 mais 0, menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Devo 1, devo 2, devo 3. 3 mais 4, 7. Menos 3, 4. 2 mais com menos fica menos. Então, 2 menos 1 é 1. 1 menos 7 é menos 6, tá? Aqui eu fiz o joguinho de sinal, ó. Então ficou menos 1. 2 menos 1 fica 1 positivo. Devo 7, paguei 1, devo 6. Aqui, menos com menos vai ficar mais. Então 7 mais 2 é 9, mais 2, 11. 0 mais 3, 3, menos 0, 3. Menos 2 mais 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Tá? De forma geral, mais 1 com menos 1 se anula, sobra só o menos 2. Então, a minha coluna D, no caso aqui que seria a soma dessas três matrizes, né? Então, a minha coluna D sendo igual a mais, minha matriz, né? A mais B menos C. Eu peguei essas três matrizes aqui. Ela é dada por menos 3, 4, menos 6, 11, 3 e menos 2, tá? É bem tranquilinha essa parte, tá, pessoal? Desde que vocês tenham a ideia de que eu peguei o elemento A11, o primeiro elemento da primeira linha, eu vou somar com o primeiro elemento da primeira linha, que vai dar o valor do meu primeiro elemento da primeira linha. Tá? Se eu tivesse mais 5 matrizes aqui, por exemplo, para somar a matriz E e F, estivesse somando, eu ia pegar sempre o primeiro elemento e ia fazer as operações com aquele primeiro elemento. Depois eu passava para a primeira linha e para a segunda coluna. Fazia todos eles. Acabou, passar para a segunda linha, primeira coluna. Ia fazendo. A soma deles vai ser sempre a ordem que está, tá? Então se eu tiver 5 elementos, né, o A mais o B, mais o C, mais o D, mais o E. Isso aqui for ser a minha tabela, minha matriz. Deixa um pouco para o lado aqui. Minha matriz F, tá? Eu ia pegar o primeiro elemento, somar com o primeiro elemento, primeiro elemento, primeiro elemento, primeiro elemento, que ia ficar na primeiro elemento. Depois eu ia pegar o primeiro elemento, a primeira linha, segunda coluna, mais 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 a primeira linha, segunda coluna, que ia ficar na primeira linha, segunda coluna. Então é isso que vocês precisam ter em mente, que a soma e subtração vai ser sempre nessa ordem. Os elementos que eu peguei vão estar sempre na posição correspondente dos elementos. Ok? Alguma dúvida? Não. Nenhuma dúvida? Esse assunto eu acredito que ele é um pouco mais tranquilo, tá? Não é tão pesado como trigonometria, ali onde a gente trabalha com seno, cosseno e tangente, tá? Ele já é mais tranquilinho porque a gente está trabalhando com operações simples de mais, menos, vezes, tá? Em alguns casos ali a gente vai trabalhar com cálculo de determinante, dá com um pouco, mas não tem nada de monstruoso, tá? Ele é um pouco mais tranquilo, mas vocês têm que ter em mente que esses elementos, tá? Essas matrizes têm elementos, esses elementos têm as suas posições, e eles não podem ser alterados de posições, tá? Em alguns casos, futuramente, mais para frente, a gente vai ver que a gente consegue pegar essa matriz 2 por 3, 3 por 2 e transformar ela numa matriz 2 por 3. Aí sim a gente faz uma troca de lugar, tá? Onde a gente muda os elementos de lugar, mas tem uma ordem para fazer também, tá? Não é simplesmente alterar, é sempre seguindo uma ordem. Mas nesse caso de soma e subtração que a gente está fazendo de matriz, cada elemento tem a sua posição e ele vai permanecer nessa posição, tá? A gente vai pegar todos os elementos da primeira posição, fazer as operações que a gente tem que fazer
o resultado daquilo vai continuar na primeira posição. A gente não altera ela de lugar. Dito isso, encerramos a live de hoje, tá? Era só uma revisão do material que a gente vai receber.